agosto de 1936. Os alemães, entusiasmados com os Jogos Olímpicos de Verão e com uma Renânia desmilitarizada e recém-ocupada, celebram o seu líder, Adolf Hitler. Poucos meses depois, em novembro de 1936, vimos que Schrader resolveu incorporar o cianeto à estrutura de um organo fosforado, visando obter um inseticida que atendesse aos interesses da IG Farben, que acabou resultando em danos ao cientista que trabalhava com a proposta de sintetizar um novo composto. E assim, finalizamos o episódio anterior, onde conhecemos esse cientista que é considerado o pai dos agentes nervosos. Boas-vindas a você que acompanhará mais um episódio da nossa websérie de armas químicas na Segunda Guerra Mundial. No episódio de hoje, vamos dar continuidade ao trabalho de Schrader, mas inicialmente entender os desdobramentos da incorporação do cianeto à estrutura do organo fosforado. Então, mais uma vez, eu lhe convido a embarcar comigo nessa viagem pela história e pela química. Vamos lá? Após chegar em casa com grande dificuldade e constatar que mais parecia um zumbi, Schrader estava assustado, mas também intrigado quando descobriu que suas pupilas não se dilatavam em resposta à pouca luz. E a coisa foi de mal a pior, pois nos dias seguintes os sintomas pioraram e aí não teve jeito. Ele teve que permanecer por 2 semanas no hospital, tendo um acompanhamento médico até que sua visão se recuperasse completamente. E diga-se de passagem que mesmo após a sua liberação, ele ainda passou mais 8 dias se recuperando na casa de seus pais, pois não sei se você se lembra que não foi só a visão que o composto organofosforado contendo cianeto acabou afetando. Voltando ao laboratório pouco antes do Natal, Schrader retomou o trabalho com o composto organofosforado contendo cianeto. E em 23 de dezembro de 1936 foi produzido um líquido límpido e incolor com um leve aroma de maçãs que Schrader denominou preparação 991. E ao enviar uma pequena amostra dessa substância ao Dr. Kuchenthal, aquele biólogo de Leverkusen que realizava os testes quanto à atividade inseticida que eu lhe apresentei no episódio anterior, descobriu que uma solução extremamente diluída, de 1 parte em 200.000, matou 100% dos piolhos das folhas em contato. E essa preparação 991 era muito, mas muito mais eficaz do que qualquer coisa que o grupo de pesquisa de Schrader havia desenvolvido antes. Também ficou claro para todos que aqueles sintomas que Schrader experimentou em novembro foram causados pela exposição a essa nova substância. O cheirinho de maçã até que era agradável, parecia algo benigno, mas só que não é nada disso. Após uma investigação mais aprofundada, agora realizada com extrema cautela, revelou que a inalação da fumaça de uma pequena gota que foi derramada acidentalmente na bancada do laboratório dava origem, em alguns minutos, a um conjunto de efeitos fisiológicos impressionantes, como forte irritação da córnea, acentuado escurecimento do campo visual e uma sensação opressiva de aperto no peito, como se uma faixa estivesse sendo apertada em torno dele. Sintomas já familiares, não é? Mas por falar nisso, também ficou claro que ficar longe do laboratório por alguns dias e respirar ar fresco fazia com que a maioria dos sintomas desaparecesse, muito embora a visão prejudicada só ia se recuperando de forma lenta.
Intrigado com os poderosos efeitos fisiológicos dessa nova e interessante substância, Schrader enviou uma carta em 5 de fevereiro de 1937 ao professor Eberhard Gross, que era o diretor de higiene industrial da IG Farben, que respondeu pedindo uma amostra dessa preparação 991 para testes toxicológicos. E enquanto isso, Schrader continuou a sintetizar variantes adicionais do composto de cianeto e em março ele e Cook et al. Solicitaram uma patente dessa nova classe de inseticida. E no início de maio, Schrader recebe o relatório do professor Gross sobre a toxicidade da preparação 991 em camundongos, coelhos, gatos, cães e macacos. E Gross tomou a iniciativa e decidiu renomear o composto como Lecem, sendo o LE uma abreviação de Leverkusen. Nos experimentos com macacos, que são fisiologicamente mais próximos dos humanos, injetar apenas 1/10 de miligrama de Lecem por cada quilograma de peso corporal deu origem a efeitos tóxicos dramáticos, incluindo náuseas, vômitos, constrição das pupilas e dos brônquios dos pulmões, salivação e sudorese copiosas, cólicas abdominais, diarreia, espasmos musculares, falta de ar, convulsões violentas, redução da respiração e batimentos cardíacos e, finalmente, paralisia dos músculos respiratórios, culminando com a morte. Mas não foi realizado apenas o teste com o Lecem como injeção. Como o laboratório do professor Gross também tinha uma câmara de gás de 100 metros cúbicos que era adequada para experimentos de inalação com grandes primatas, Gross utilizou a câmara de gás para expor os macacos a vapores de Lecem a uma concentração de 25 miligramas por metro cúbico. Após inalar o vapor, todos os animais entraram em convulsão e morreram em um intervalo de tempo que variou de 16 a 25 minutos. E agora, nesse momento, eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção e tentasse me responder aí mesmo da sua casa a seguinte pergunta: o que você acha que Schrader sentiu ao ler o relatório? Dá uma respirada, pensa um pouco, porque agora eu vou liberar a resposta. Então a resposta seria que, de verdade, Schrader ficou desapontado com os resultados do Lecem, porque ele era muito venenoso para os animais de sangue quente. E isso é ruim, visando ter o Lecem como um inseticida comercial. Só que a coisa acabou escalando ao ponto de a administração da IG Farben relatar esse novo composto ao governo alemão. Mas por que eles fizeram isso? Então, pensando em não atropelar os fatos, para a gente responder esta pergunta, nós vamos fazer uma análise dos fatos. Então presta muita atenção, ó. A história que eu estou lhe contando está rolando no ano de 1937, mas é legal que todos vocês saibam que 2 anos antes, no caso em 1935, uma portaria oficial do Reich dizia que todas as novas descobertas e patentes com potencial importância militar deveriam ser relatadas ao Ministério da Guerra, que tinha os poderes para classificar qualquer invenção que pudesse ser útil para a defesa da nação. Por mais que possa ser algo óbvio, mas é importantíssimo falar que lá na Primeira Guerra Mundial, as armas químicas mataram muitas pessoas. Você que viu o outro documentário, eu tenho certeza que está entendendo bem o que estou falando. Assim, os produtos químicos industriais tóxicos eram de interesse como agentes de guerra química, e as empresas alemãs já haviam submetido mais de 100 de compostos para avaliação.
Na nossa linha do tempo, foi em agosto de 1936 que aconteceram os Jogos Olímpicos de Verão em Berlim. Você se lembra? Mas nesse mesmo mês, o contexto era o de Hitler ordenando às forças armadas, a famosa Wehrmacht, que se preparassem para a guerra que viria. E por que estou comentando da Wehrmacht? Algumas figuras influentes lá dentro, mas também lá na indústria química, viam o gás venenoso não como mais uma arma, mas sim como uma arma militarmente decisiva. Além do que foi visto na Primeira Guerra Mundial, ocorreu um outro capítulo que reforçava essa visão. Benito Mussolini, ditador da Itália e um aliado do Hitler na Segunda Guerra Mundial, empregou armas químicas em 1935 e 36 durante a conquista italiana da Abissínia, na Etiópia, usando aeronaves para lançar bombas cheias de mostarda no exército do imperador Haile Selassie. A maioria dos combatentes abissínios eram membros de tribos descalços, sem máscaras de gás e roupas de proteção, o que tornava-os extremamente vulneráveis à mostarda, uma arma que já lhe apresentei no outro documentário. Embora os ataques químicos tenham sido uma violação flagrante do Protocolo de Genebra de 1925, do qual a Itália era parte, a Liga das Nações não fez nada para detê-los. Esse capítulo nos mostra que se Mussolini conseguiu violar o Protocolo de Genebra sem sofrer as consequências, então as armas químicas poderiam ser utilizadas pela Alemanha. E com base nisso, temos que dentre os principais proponentes alemães da guerra química estava o Dr. Horlen, diretor de pesquisa farmacêutica da IG Farben. Horlen era médico de formação e esteve envolvido no desenvolvimento de gases venenosos desde 1933 e aconselhava rotineiramente o exército alemão em questões técnicas. E depois de ler o relatório do professor Gross sobre a toxicidade do Lecem em mamíferos, o Dr. Horlen encaminhou uma cópia para o escritório de artilharia do exército, que era responsável pelo desenvolvimento, teste, produção e aquisição de armas terrestres. E agora sim, agora conseguimos finalmente responder a pergunta do porquê a administração da IG Farben relatar sobre esse novo composto, o Lecem, ao governo alemão. Mas dando continuidade, aquele relatório do professor Gross acabou caindo nas mãos de um alto funcionário que trabalhava na divisão responsável pelo desenvolvimento e teste de agentes de guerra química, munições e equipamentos de proteção, que ao ler todo o relato sobre o Lecem ficou intrigado com o que foi exposto e solicitou uma demonstração desse novo composto. E em poucos dias depois, ele já estava no laboratório de Gross em Elberfeld, acompanhado pelo Dr. Wolfgang Wirth, um especialista em farmacologia e toxicologia do escritório de artilharia do Exército. O professor Gross demonstrou os efeitos do Lecem vaporizado em camundongos de laboratório enjaulados. E enquanto os agentes de guerra química padrão, como o fogênio e a mostarda, demoravam várias horas para matar, a exposição a pequenas quantidades do novo composto fazia com que os camundongos entrassem em convulsões e morressem em 20 minutos. A conclusão não demorou a chegar. O Lecem era um composto notável com grande potencial militar. No início de maio, surgiu o convite para Schrader ir a Berlim, visando demonstrar a síntese do Lecem para os cientistas do Exército que trabalhavam no Laboratório de Proteção de Gás do Exército Alemão, que estava instalado na cidadela de Spandau, uma fortaleza de tijolos situada em uma pequena ilha na junção dos rios Ravel e Spree, no noroeste de Berlim. Schrader passou por um posto de guarda e depois atravessou uma ponte sobre o fosso que levava ao portão principal. No prédio do quartel-general, um oficial verificou seus documentos de identidade e o escoltou até seu compromisso em um dos prédios da cidadela.
Os cientistas do exército ficaram profundamente impressionados com a potência do Lecem. Um deles até disse que o novo veneno era um tabu, significando que era muito forte, e como resultado foi chamado e acabou ficando conhecido como tabum. Não sei se você percebeu, mas Schrader descobriu acidentalmente o que muitos outros tentaram desenvolver deliberadamente. Só para você ter ideia, de 1925 a 1931, as Forças Armadas financiaram pesquisas de armas químicas em 12 universidades e institutos alemães. Mais tarde, os químicos do exército em Spandau pesquisaram a literatura técnica e as patentes industriais pendentes em busca de referências a compostos altamente venenosos. E para você ter uma noção, nenhuma substância que foi identificada sequer se aproximou da toxicidade do tabum. Em reconhecimento ao trabalho, Schrader e Gross receberam uma recompensa de 50 mil marcos. E Schrader foi solicitado a sintetizar 1 quilo de tabum e enviá-lo para Spandau para testes preliminares. E enquanto isso, foi providenciado a reforma de um dos laboratórios químicos lá no subsolo da cidadela, e ali seria instalado um moderno aparato para produção em escala piloto. E além disso, a patente da IG Farben para o tabum passaria a ser classificada como ultra secreta e que o exército se encarregaria do desenvolvimento do composto. Mas, peraí, o exército que ia se encarregar do desenvolvimento desse composto? E a IG Farben vai ficar de fora dessa história? Essas respostas a gente vai responder no próximo episódio. Espero que você tenha gostado do episódio número 3 da nossa websérie de armas químicas na Segunda Guerra Mundial, e eu te vejo no 4º episódio dessa série. Um abraço e até a próxima!